Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui o seu podcast, o Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes E eu sou Rinaldo Pedrosa. e nesta edição a gente vai comentar sobre um tema bastante interessante. A gente vai comentar sobre bilionários, porque por mais que você ganhe talvez um salário muito baixo, tem gente que está ganhando o seu salário quintuplicado a cada segundo. Então, esses são os bilionários. Esses são os caras que ganham tanto dinheiro que a gente não tem nem noção da quantia que eles têm. A gente não tem nem noção o quanto esses caras são tão ricos. Portanto, a gente vai comentar sobre esse tipo de acúmulo de capital, a gente vai comentar se isso é certo, se isso é errado, o que a gente acha sobre isso, quais são as nossas opiniões, como eles chegaram nesse patrimônio, enfim, a gente vai destrinchar tudo hoje aqui no Falar Pouco Podcast, não no Globo Repórter. Então, se você também não conhece aqui o Fala Pouco, nós somos o Fala Pouco Podcast, nós temos podcasts semanais toda sexta ou sábado, dependendo da nossa agenda, né? Tem um podcast Somos novinho em muito Folha. ocupados, somos muito ocupados. Nós somos muito ocupados aqui, jornalistas. Enfim, nós sempre lançamos um episódio novo de podcast, tanto no sábado na sexta, depende da semana. E tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Então, se você não conhece o Spotify também, dá uma olhada lá. Se você prefere desligar o celular, né? Porque no YouTube não dá para bloquear o celular enquanto ouve, você tem que deixar a tela aberta. Enfim, para não gastar bateria também. Mas se você prefere o YouTube também, para ver essa linda foto de imagem que está aqui, também está disponível aí. Então, vamos começar esse podcast. Bom, e assim, importante dizer, né, antes da gente começar a falar de bilionários de fato, que nesse podcast a gente não vai estar falando de que é normal, até é comum você estar olhando no Instagram de fofoca e dizer, Neymar renovou com o PSG e agora vai receber R$ 1 milhão por minuto e por aí vai. E é muito comum a gente ver esportistas com isso, né? Tipo, jogador de tênis recebe muito, piloto de Fórmula 1 recebe muito, jogador de futebol nem se fala. A gente não vai estar falando dessa galera que é milionária. A gente vai estar falando dos bilionários. É uma galera que, assim, os zeros na conta, meu amigo, vai até perder vista, sabe? E eu acho interessante que, cara, eu olho assim, eu tava olhando aqui a lista da Forbes das pessoas mais ricas do mundo, e o primeiro é o dono da Amazon, né, o Jeff Bezos, com 177 bilhões de reais, e foi até uma coisa que eu estava comentando com o Léo aqui no off, antes de começar a gravar, que é o seguinte, recentemente esse cara passou por um divórcio, e ele continua, e a mulher dele, assim, levou muito dinheiro, né, no divórcio, e ele continua sendo o homem mais rico do mundo. Então, assim, a gente vê como o dinheiro para essas pessoas não importa, sabe? Tipo, eles podem perder muito num dia que eles daqui a pouco vão ganhar o dobro, o triplo no outro dia. E uma coisa que surreal para pessoas comuns como a gente. Quando você compra uma coisa muito cara ou quando você perde algum dinheiro, faz uma falta que, meu Deus do céu, sabe? Você olha assim e fala, porra, será que eu precisava mesmo disso para estar pagando isso tudo nisso aqui? Para essa galera, velho, eles podem comprar o que eles quiserem, passar o dia todo comprando, que não faz falta, sabe? Eu vi recentemente um comentário não, uma reportagem falando do Bill Gates, que ele é uma das pessoas que mais doa dinheiro no mundo. E ele, hoje em dia, ele é o quarto só na Forbes, já chegou a ser o primeiro muitas vezes, hoje o dono da Microsoft, ele é o quarto colocado. E assim, dizendo que mesmo com todo o dinheiro doado dele, que ele é uma das pessoas que mais doa dinheiro no mundo, ele já ganhou o dobro, o triplo desse dinheiro ao longo da vida dele, sabe? Então é uma coisa que tão surreal, porque claro que esse dinheiro dele ajudou milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso aí é inegável. Você dizer que, por mais, por exemplo, o cara tem, usando o exemplo aqui do Bill Gates, ele tem uma fortuna de 124 bilhões. Se ele doa 1 milhão para alguém, para uma instituição, para uma situação, para um país, para uma empresa, para o que for, esse dinheiro faz uma diferença extraordinária na vida dessas pessoas, sabe? É inegável você dizer que isso ajuda, porque realmente ajuda.
Não dá pra. Porra, deposita 1 milhão na minha conta que eu digo se eu esperava ou não, sabe? Mas, para essas pessoas, R$ 1 milhão é o que eles ganham num dia de trabalho, muito numa semana de trabalho. Então, assim, é uma coisa surreal quanto a percepção assim de riqueza é diferente. Eu olho o Neymar, já acho ele a pessoa mais rica do mundo. E ele não é nem o grãozinho de areia das pessoas mais ricas do mundo, sabe? E realmente tem muita gente com dinheiro no mundo, assim como também tem muito mais gente sem dinheiro nenhum no mundo. Então é um acúmulo de riqueza, eu acho, gigante, assim. Pô, eu não, pra ser sincero, eu não queria ser bilionário, sabe? Eu acho que você tem uma percepção dos valores da vida, assim. A partir do momento que você é bilionário, você passa a não valorizar mais porra nenhuma, velho. Eu não valorizaria. Se eu fosse bilionário e eu pudesse comprar literalmente qualquer coisa no mundo, sabe? Eu posso estar internado nos melhores hospitais, com os melhores. Se eu ficar doente, né, eu posso ir para os melhores hospitais, ter os melhores médicos me atendendo, os melhores tratamentos. Eu posso comprar o que eu quiser de supérfluo, de alguma coisa essencial. Posso morar no melhor lugar do mundo. Então, assim, você meio que eu imagino, né, que você pare de valorizar as pequenas conquistas da vida, sabe? Quando você olha assim e fala, poxa, eu batalhei tanto para conseguir isso e consegui. Eu, sim, eu acho que eu não valorizaria isso. Então, eu acho que eu não queria ser bilionário. Claro que se alguém depositar 1 bilhão na minha conta hoje, eu não vou achar ruim. Mas eu não é uma coisa. Não é uma, sabe, tem muita gente que segue aquelas páginas do Instagram. Mentalidade milionária, mentalidade bilionária. Seja um bilionário. Tipo, meu Deus do céu, né? Mas enfim, é uma coisa assim que eu não vejo como uma meta de vida minha. Oh, meu Deus, eu queria ser bilionário, sabe? Não, eu acho que é um exagero, é um acúmulo de riqueza que você pode gastar o seu dinheiro, passar o dia todo sentado no sofá comprando coisa o dia inteiro. Minha profissão é comprar coisa na internet o dia inteiro. Eu posso fazer isso a minha vida inteira e meu dinheiro não vai acabar 10%, sabe? Tipo, é um negócio assim surreal. Quando tem gente ali do lado que não sabe o que vai comer amanhã porque não tem dinheiro. Então, eu acho que é outro nível de percepção assim de vida e dos valores da vida, sabe? E apesar de que esses bilionários, eles têm uma grande diferença da gente, não só por conta da quantia de dinheiro ou da vida que eles têm, mas por conta da história de vida deles também de superação. E eu acho interessante destacar o fato da gente ter a esperança que o nosso trabalho ou que a nossa força ou as nossas ideias consigam chegar a níveis extraordinários como eles chegaram. Porque quando a gente está falando aqui dos maiores bilionários do mundo, a gente vai ver caras como Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos caras que vieram de baixo, apesar de que o baixo para eles, por exemplo, o Mark Zuckerberg fazia Harvard. Então, se o cara já está em Harvard, ele não vem de baixo, né? Mas de baixo comparado ao que ele tá hoje. Esses caras, eles vieram de algum lugar comum para chegarem no topo, assim, em questão monetária. Então, talvez esse tipo de caminho, por exemplo, o Elon Musk sofreu muito na vida dele, ele já foi pobre, o Bill Gates nem estudou direito, ele conseguiu. Então, esses caras que têm uma história de superação, isso cria uma certa empatia com as pessoas e faz com que a gente pensa, nossa, eu queria ter esse caminho também. É por isso que surgem essas páginas, como o Rinaldo falou também. E existe um pouco dessa empatia que a gente tem com bilionários, mas a questão é que a gente não precisa ter e nem deve ter, porque o caminho entre a gente, nós, pessoas comuns que estamos aqui ganhando, sei lá, vamos supor aqui, R$ 5.000, é um caminho totalmente diferente da pessoa que ganha R$ 5 milhões por mês, ou R$ 5 milhões por segundo, por minuto, por hora, o que for, sabe? Então, esse tipo de pessoas, apesar das histórias delas, elas estão num caminho totalmente diferente do nosso, ou numa concepção de vida totalmente diferente da nossa. Eu acho que não cabe a gente colocar isso e tentar criar uma certa empatia, porque o que eu vejo muita gente defendendo, ou gente batendo palma pro bilionário, sendo que o bilionário, ele é um cara que está vivendo
cara, ele tá num pensamento totalmente diferente do nosso. Ele não tá na nossa realidade. E apesar deles serem investidores, deles terem tido essa história de superação e terem chegado no ápice, a gente tem que ressaltar que às vezes tem questão de sorte, às vezes tem questão de lugar onde eles estão, porque aqui no Brasil, você virar um bilionário no Brasil é completamente diferente de você virar um bilionário, sei lá, no Oriente Médio, ou se você for filho de alguém, por exemplo. Então, é algo bastante arbitrário também, como muito pequeno. É 1 em 1 milhão. Quantos viraram bilionários, entendeu? O que eu estou tentando dizer é que muitas pessoas tentam passar pano, tentam aplaudir esses bilionários, sendo que não há a menor necessidade disso. Eles têm um trabalho, a vida deles impacta a nossa, com certeza. Mas uma coisa totalmente diferente, é um caminho, é uma percepção de vida totalmente diferente da nossa. E muitas vezes esses caras têm o domínio, têm o poder e não utilizam totalmente. O Rinaldo falou do Bill Gates, que o Bill Gates é um cara que investe bastante, e realmente isso é algo que um bilionário deveria fazer, na minha concepção, obviamente. Eu acredito que o bilionário, com a renda que ele tem, com o poder tanto financeiro quanto intelectual, quanto executivo, assim, ele deve ter muitos contatos, ele deve ter muitas pessoas que o conhecem, ou seja, ele consegue entrar em qualquer camada do setor financeiro, do setor imobiliário, vamos supor aqui. Então, esses caras têm uma influência muito grande e muitas vezes eles não fazem o tanto de bilionários que são conhecidos por simplesmente não fazerem nada. Sim, muito obrigado, Jeff Bezos, por criar a Amazon, eu consegui assistir The Boys, sabe? Muito Mano, obrigado. Mas a assim, questão tipo, é que... é. O que foi? Não, é que eu acho assim, pô, a gente vê hoje, deixa eu até botar aqui, o Jeff Bezos, eu acho que eu já até citei, é 177 bilhões a fortuna dele, sabe? É o homem mais rico do mundo. Mas assim, fico pensando, o cara teve uma puta ideia genial, velho, sabe? Se eu criar aqui, que na época que ele criou a Amazon não era um site, né? Mas assim, o cara criou assim a Amazon que você clica aí, entrega tudo que você imaginar na sua vida, a Amazon entrega. E se você tem algum problema com algum produto, os caras te respondem, quando eu já tive, né? Me respondem numa rapidez, numa agilidade, num cuidado com o cliente tão grande que eu olho assim e falo, porra, que miserável, velho. Tipo, queria ter tido essa ideia. Essa é uma coisa que eu penso, porra, eu queria ter tido uma ideia assim. Eu até disse, não queria ser bilionário? Realmente não. Mas uma ideia dessa é uma puta ideia inovadora, sabe, de mercado, pô. Eu acho assim, o cara que, quando ele teve esse insight, assim, falou, porra, se eu criasse uma empresa assim, 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 e deu certo pra caramba, né? Não, a questão é que a gente coloca, às vezes, um preciosismo tanto nas pessoas, que principalmente nos bilionários, que fica algo tão desvirtuado, sabe? É isso que eu critico. É porque a gente também decidiu fazer esse tema, porque a gente vê muita discussão aí pela internet, e a gente resolveu que a gente se acha demais, e a gente quer colocar a nossa opinião aqui na internet também. Então, a gente usa aqui o nosso queridíssimo Fala Pouco Podcast para divulgar as nossas opiniões, as nossas ideias. Então, uma dessas questões que eu vejo também atualmente é pessoas, cara, que aceitam tanto a necessidade de existir bilionários, de existir pessoas que acumulam tanto capital, e sabe, que glorificam esses caras, o tanto que tantas pessoas glorificam, por exemplo, o Elon Musk. Cara, o Elon Musk é um gênio, eu concordo, ele é um gênio, ele tem ideias incríveis. Mas, cara, ele é um bilionário, entendeu? É um bilionário. E por mais que ele faça coisas que ajudam demais, talvez, a nossa própria espécie humana, eu acredito que ele poderia ter um envolvimento maior em alguma coisa de caridade ou algum projeto social. Por exemplo, o Bill Gates. Eu respeito o Bill Gates por o cara acabou com a malária, entendeu? Então, esse tipo de cara, eles poderiam ter um envolvimento maior na sociedade e criar e destruir esse caminho, essa lacuna que existe entre a pessoa comum e os bilionários. Porque uma coisa é você fazer o seu dinheiro, conseguir todos os seus trabalhos, ganhar a sua ideia, chegar no topo e esquecer, sabe? Eu adoraria ser bilionário, mas provavelmente eu não seria bilionário. Eu perderia esse dinheiro porque eu ia fazer doação, porque sei lá, é algo tão exorbitante
de dinheiro e de falta de consciência, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter dinheiro. Mas a questão é, vale tanto assim? Ou você consegue ser tão alienado ao ponto de simplesmente negar o seu dinheiro para outras pessoas, sabe? No mínimo, ter projetos sociais e questões mais interessantes para você abordar. O mínimo, falar, sabe? É normal aqui no Brasil muitas pessoas se apagarem quanto a opiniões, quererem não se politizar ou não querer colocar a sua opinião para não perder dinheiro. Mas do que vale isso no final, sabe? Eu abri aqui ali uma listinha da Forbes com os maiores doadores, pessoas que mais doaram dinheiro assim na história da humanidade, pelo menos desde que a Forbes começou a contabilizar. E o maior é, de fato, o Bill Gates, que ele já doou 28 bilhões de dólares. É dinheiro pra caramba? É dinheiro pra caramba. Mas em 2021, o Bill Gates continua sendo o quarto homem mais rico do mundo, com 124 bilhões de fortuna. Então me diz, esses 28 bilhões, que com certeza, como tu falou aí, pô, o cara curou, arranjou cura para malária. O cara tem projetos assim em países africanos de água para levar água potável, uma série de coisas. Tipo, ele é um cara muito envolvido com isso. E assim, parabéns. E, pô, até certo ponto, valeu. Mas por outro lado, tudo que ele já doou na vida dele é menos que um terço de todo o dinheiro que ele tem. Tipo, todo o dinheiro que ele tem acumulado esse ano, tá? Porque ele tem acumulado esse ano 124 bilhões. Já teve ano que ele teve mais dinheiro que isso, teve ano que ele teve menos dinheiro que isso. Mas assim, ele doou 28 bilhões, que repito, ajudou aí muita gente, mas olha quanto dinheiro o cara ainda tem, sabe? Tipo, o que ele. Por que ele não. Porque assim como ele e outros bilionários, tipo o Jeff Bezos, ou o próprio Elon Musk, o Bernard Arnault, que é o dono da Luxury Goods, não sei nem que empresa é essa, mas enfim, o cara é o terceiro homem mais rico do mundo. Por que essas pessoas também não. O que leva essas pessoas a não doarem mais que isso, sabe? Tipo, é alguma limitação humana que não dá para doar mais que isso, ou não doa porque não quer? Porque dinheiro para isso tem, sabe? E a gente vê tantas mazelas por aí afora que eu me pergunto se não seria. Eu Claro, tenho uma hipótese, eu tenho uma hipótese. diz aí pra gente debater. Eu acho que talvez seja ego, sabe? A pessoa, talvez ela tenha um trabalho muito importante, porque, olha só, querendo ou não, a gente fala aqui da necessidade, esses caras poderiam doar o dinheiro. Por exemplo, a quantia do Bill Gates, mano, tá bom. Porque, por exemplo, doações eu acho que não precisam ser de bilionários, sabe? Eu acho que, por exemplo, se eu ganhasse, sei lá, R$ 600 por mês, eu provavelmente, se eu visse alguma vaquinha online, alguma coisa, cara, eu ia doar, sei lá, R$ 50 todo mês para eu dar a minha contribuição, porque eu quero, sabe? Ou se a pessoa ganha R$ 15.000 por mês e ela não quiser doar, aí é uma opção um pouco dela, maior dela, sabe? É um pouco babaca? É um pouco, porque a pessoa ganha R$ 15.000. Mas, por exemplo, se a pessoa tá juntando dinheiro para comprar outra coisa, a pessoa tá querendo ascender socialmente ainda mais, ok, tudo bem, a pessoa ganha R$ 15.000 por mês. Outra coisa é a pessoa que ganha milhões e ganha bilhões, sabe? Esse tipo de coisa, Assim, porque é algo totalmente estranho. E essas pessoas que têm um trabalho muito grande, então, por exemplo, o Jeff Bezos, que é da Amazon, que controla uma multinacional incrível, que entrega para todo mundo, que é um site de compras que tem uma ampla quantidade de serviços, produtos. Talvez esse cara, ele acha que, eu já fiz minha parte para o mundo, sabe? Eu acredito que talvez seja isso. Apenas uma hipótese. Estou vasculhando a mente aqui do Jeff Bezos. assim, eu vou dar uma opinião aqui, não sei se todo mundo há de concordar, mas é uma coisa que eu acho válido, que é o seguinte: se você ganhou o seu dinheiro legalmente, se você está aí pagando seus impostos, se você está aí, por exemplo, você é um dono de uma empresa e você paga tudo possível para os seus funcionários, tipo, dar um salário bom para os seus funcionários, dar a eles toda uma segurança de trabalho para eles e tudo mais,
tudo que envolve assim, você está 100% na legalidade. Porque a gente tem casos na Amazon de funcionários que recebem pouco, tem um bocado de processo aí quanto a isso. Mas se você tem uma empresa, vamos supor que o cara X tem uma empresa que ele paga tudo certinho, tudo em ordem, bonitinho, tal, e mesmo assim ele é bilionário. Ou ele é só rico mesmo. Eu não acho que ele tenha obrigação nenhuma, porque, pô, o dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Uma visão bem egoísta falando assim da coisa, sabe? O dinheiro é meu. Eu faço o que eu quiser, sabe? Se eu quiser dar 90% para doação, eu dou. Se eu não quiser dar um centavo, eu também não dou. É aquela. Eu tendo esse dinheiro, eu também faria boa parte dele, eu acho que metade, mais da metade, ia ser doação. Porque é o que eu disse. É um dinheiro que não iria me fazer falta. Eu só deixaria de estar na lista da Forbes, mas eu continuaria zilhardário da vida. Mas é aquela, você não manda no dinheiro dos outros, sabe? A gente, claro, um bilionário, você olha assim e fala, pô, filha da puta, doa aí um dinheiro aí, tu não tá vendo a merda da desgraça que tá acontecendo no mundo, não, sabe? É uma coisa que pessoas com senso, sabe? Mas voltando àquela lógica que eu falei, se o cara tem uma empresa e ele dá tudo dá tudo aos funcionários, não, né? Não é mais valia, não. Mas ele dá o suporte para os funcionários dele, ele trata bem os funcionários, todo mundo recebe bem e tal, todo mundo tem uma segurança no trabalho. Eu não acho que ninguém tenha essa obrigação assim de chegar e, não, tenho a obrigação de doar o meu dinheiro. Porra, tipo, não, sabe? Eu não acho. Até você que está escutando, até tu mesmo, discorde. Mas eu acho assim, é aquela. A pessoa, se ela não faz isso, ela é uma belíssima da filha da puta, sim é. Mas não acho que ela esteja, tipo, errada por causa disso. Mas ela poderia estar muito mais certa, sabe? Tipo, Eu tenho uma opinião diferente. Eu tenho uma opinião diferente. Porque, assim, eu entendo se a pessoa não quiser doar, eu entendo. Por exemplo, eu não sei se o Jeff Bezos doa, tá ligado? Eu não sei se ele doa o não dinheiro é uma dele. coisa que fica na Não é mídia. algo tão transparente. Talvez é porque existe também a questão assim deles não quiserem anunciar que doam, Porque tem a sabe? questão do marketing também, né? Tipo, fulano doa muito dinheiro. As pessoas vão achar, ele tá lá fazendo a média dele. Uhum. Mas assim, eu acho que se a pessoa fala que doou e fez, olha só, ela mostrando que doou não sei quanto dinheiro, eu acho extremamente válido. A mesma coisa que eu acho interessante a pessoa fazer um trabalho social e mostrar. Sabe, eu lembro né, na época do Big Brother passado que o povo tava enchendo o saco da Rafa Kalimann, que ela ia lá na igreja, que ela ia lá na África pregar a Deus, né, e tirava foto com as crianças, né? E assim, óbvio que é um pouco estranho, mas cara, eu não tenho nada contra isso. A pessoa tá divulgando uma ação social. E provavelmente alguém ficou impactado com isso e Vai provavelmente incentivando outras vai pessoas. incentivar outra pessoa, exatamente. E a questão desses bilionários, cara, se ele doar na surdina assim, cara, tudo bem, à vontade. Se ele não quiser doar, cara, realmente o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas, se fosse comigo, eu não queria ter esse peso. Porque se eu fosse uma pessoa muito rica Exatamente. e olhasse a questão da pobreza, da fome no mundo, eu ia ficar mal. Eu ia falar, cara, olha o tanto de dinheiro que eu tenho. E, cara, essa questão é só de quem foi pobre ou quem viveu alguma coisa ruim assim na vida ou tem experiência. Porque eu lembro que eu vi umas pessoas falando que a pobreza dura algumas gerações na família, sabe? Então, por exemplo, se o pai foi pobre, o filho, que provavelmente talvez não seja tão pobre, ele ainda assim vai ter os resquícios da pobreza, porque o pai ensinou os valores. E assim vai indo de geração até chegar um É momento daquilo que que eu falei no início, não tá vai ligado? ter Dos mais. pequenos valores da vida que você perde quando Exato. você é milionário. Exatamente. E a questão, eu não conseguiria viver sabendo que eu tô com 1 bilhão aqui no bolso e tem gente passando fome, sabe? Eu não conseguiria. Se a pessoa, se o Jeff Bezos, por exemplo, consegue, aí é uma outra história. E aí sim, eu acho que vale crítica, pra gente criticar a falta de noção social, porque um Empatia. dos problemas da sociedade também que eu vejo é a falta de noção e bolha social, principalmente com pessoas ricas, porque muitas vezes as pessoas ricas se fecham entre elas e vivem aquele mundinho, cara.
vive aquele mundinho e acham que lá fora é apenas trevas, escuridão, pobreza, criminalidade, violência, e elas se fecham ali, por exemplo, em condomínios fechados e acham que está tudo certo, que elas vão viver assim, sendo que na sociedade tudo é uma balança. Se você pesa demais para algum lado, o outro lado vai subir e vai virar um problema, e assim afeta também. Então, por exemplo, a pessoa que ela é muito rica, ela pode simplesmente ignorar o fato disso, se isolar, usar o dinheiro para ela, mas mesmo assim vai continuar sendo um problema, que vai continuar afetando ela. E ela vai continuar gastando mais dinheiro para se proteger, por exemplo. Então, é uma questão que envolve todo mundo. E quanto mais a gente vê pessoas ricas se fechando, mais a sociedade sofre. Porque as pessoas ricas começam a viver entre elas ali em detrimento da degeneração das outras. Isso é um problema, porque quando a gente vê as pessoas ricas se concentrando, criando um espaço só para elas, é um problema. E esse pensamento de não doação é um problema que afeta os outros. Por isso que eu acredito que é interessante cobrar a pessoa que tem dinheiro. Então, por exemplo, se o Jeff Bezos não doa dinheiro, pô, vai lá cobrar do Jeff Bezos. Então, por exemplo, tem gente morrendo na África. A culpa é do Jeff Bezos. Eu não acharia problema nenhum também fazer isso. Por exemplo, as pessoas ficam criticando, sei lá, por exemplo, existe a questão dos milionários também. Milionário tem muito dinheiro também, vamos concordar. A pessoa que tem O que 500 eu falei, milhões de, Neymar, tal, não sei o que, dinheiro, Cristiano a pessoa que Ronaldo, tem dinheiro pra 500 caramba. milhões de patrimônio, a pessoa tem o dever dela também, só que ela tem um dever menor que a pessoa que é bilionária, sabe? Então, é interessante, eu acho interessante a gente questionar e duvidar. Eu acho que a pessoa faz o que ela quiser com o dinheiro, é a liberdade dela, mas tem consequências, sabe? E eu acho que se ela se manter tranquilo quanto a isso, tudo bem, parabéns para ela, sabe? Com, com a grande quantidade de dinheiro vem grandes responsabilidades. Já dizia Tio Exato, Ben. tudo bem. Mas assim, eu concordo com tudo isso que tu falou, sabe? E tipo, é a questão da responsabilidade social, sabe? Você vê aquele tanto de dinheiro e você sabe que você não vai usar todo esse dinheiro. É humanamente impossível o Jeff Bezos usar todo o dinheiro que ele tem, sabe? Não tem como, velho. Não tem matéria-prima no mundo que você compre tudo que vai gastar 177 bilhões de dólares, sabe? Então esse dinheiro pode ser convertido em outras coisas. Pode ser doado, pode ser investido para comunidades carentes ao redor do mundo, porque é o que não falta. Porque se os ricos quisessem, não existia pobreza no mundo, sabe? Se eles quisessem acabar com a fome no mundo, o Vaticano tem dinheiro para acabar com a fome no mundo. Não precisa nem ser o Jeff Bezos, pô. O Papa. Se o Papa quisesse doar todo o dinheiro do Vaticano, não tinha mais pobreza no mundo. Então, assim, é questão de estrutura capitalista da coisa também, sabe? Isso, você falou, tocou num ponto que eu queria falar, Pode falar. Mas é isso mesmo, a do estrutura capitalista do capitalismo, mundo. porque assim, isso aqui que a gente está falando, em distribuir riquezas, que não sei o quê, pode soar um pouco comunista. Será que o Falar Pouco é comunista? Descubra. Mas enfim, eu vou te responder aqui. Não, o Falar Pouco não é comunista. A questão é que a gente está falando de quantias exorbitantes de dinheiro. A gente não está A pedindo gente não tá falando aí do senhor que recebe 10, 15, 20 mil reais por mês, para não. ele doar R$ 2.000 para a pessoa pobre. A gente Não. tá A falando gente do está falando cara de que recebe grandes riquezas. 177 bilhões de dólares. Não é nem reais, dólares. Então, eu, por exemplo, eu acredito, eu sou a favor, por exemplo, de criar leis para fortunas, né? Acho que é uma lei aqui no Brasil, eu não sei se esse é o nome certo, Taxar grandes fortunas. isso, taxação de grandes fortunas. Eu sou a favor, porque grandes fortunas já está aí, já está explícito. Fortuna já é uma coisa muito grande. A grande fortuna já é algo exorbitante. E já está explícito. É taxar grandes fortunas. Então, as pessoas podem acreditar que vão tirar o dinheiro da pessoa. Eu discordo, porque assim, a gente vive num sistema capitalista. Muitas pessoas podem não gostar, outras podem preferir outros sistemas. Eu acho interessante o sistema capitalista e eu acho que é o sistema mais viável. Apenas uma opinião minha. Economicamente falando, socialmente falando e tudo mais. Mas a questão é que a gente vive um capitalismo extremamente exagerado e que
compromete outras classes e pessoas. E não é de hoje, não é de hoje que o capitalismo utiliza de classes inferiores, minorias, pelo bem próprio, sabe? Foi desde a época da escravidão, desde buscar tirar as mulheres do mercado de trabalho. Cara, uma série de problemas que o capitalismo explora e talvez explora até hoje, inclusive questões de direitos humanos e tudo mais. O capitalismo tem os seus problemas. E muitos desses problemas são de exploração. E é algo inerente ao capitalismo. O capitalismo vai acabar. No capitalismo existir, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Exatamente. O capitalismo vai acabar destruindo um pouco de alguma coisa. Não importa o que seja, vai acabar. Eu acho que qualquer sistema que entrar, ele vai cortar a asa de alguma coisa. Se entrar um comunismo aí, um regime comunismo, a gente vai perder o nosso direito do voto, a gente vai perder a nossa liberdade e a gente vai perder muitas outras coisas. Da mesma maneira que o capitalismo também vai tirar outras coisas. E a gente não pode passar pano para isso. É essa a questão. Eu sou a favor do capitalismo, eu acho interessante a ideia, só que eu acho que a gente vive num sistema exagerado demais. Então, justamente taxar grandes fortunas é um jeito de manter o ciclo social de que porque de tudo que você está tirando, de tudo que você está recebendo, desculpa, você está tirando de outra coisa. É inerente, é um ciclo social e isso vai existir sempre. Sempre, não importa o sistema. A gente vai estar tirando de algum lugar para receber e ganhar o nosso próprio. Então, por exemplo, hoje em dia o marketing está muito forte, principalmente em redes sociais, utilização de dados, de algoritmos, e isso é bom? Sim, as pessoas estão tirando dinheiro, está gerando emprego. As pessoas, por exemplo, eu posso entrar no algoritmo e ele me recomenda algo que eu quero ver, porque é simplesmente mais fácil, às vezes, eu assistir alguma coisa que eu queira do que algo novo, sabe? Então, por exemplo, essas questões também têm os seus problemas. Geram coisas boas, mas também tem os seus problemas, porque isso gera bolha social, isso pode acabar deixando a sociedade num ciclo vicioso, ou seja, a pessoa vai acabar consumindo as mesmas coisas e ter menos pluralidade. Tem os seus problemas também. Isso pode acabar afetando problemas sociais, problemas de autoestima, como existe nas redes sociais hoje em dia. Por exemplo, a pessoa precisa ter um efeito no seu rosto para se sentir melhor, sabe? Tudo tem o seu detrimento, sabe? Eu acho que nunca vai ser algo perfeito para todo mundo. Sempre alguém vai ter algum problema com isso ou vai ter uma solução para isso. A mesma coisa da internet. Se a gente pensar, a internet é boa? É, mas tem os seus problemas. É como tudo na vida. E eu acredito que taxar grandes fortunas ou filantropia, porque a pessoa que ela é muito rica, eu acho que ela tinha que ter duas opções. Ou ela doa, faz projetos de caridade, cria instituição, faz o que for, ou simplesmente vai ser taxado pelo governo. Eu acho que é simples assim, porque para girar o sistema da sociedade, porque a pessoa vai acabar ganhando o seu dinheiro de volta, sabe? A pessoa vai ganhar o seu dinheiro de volta. Eu acho que é importante taxar o quanto a pessoa ganha, não o quanto que ela tem também. E é importante ter essa taxação para que a sociedade consiga fluir, sabe? Porque eu quero ter as minhas oportunidades, mas se a pessoa está conseguindo oportunidades demais, ela vai estar tirando a minha. E aí vai acontecer a desigualdade social, que eu acredito que é um dos maiores problemas da sociedade. Porque a gente pode falar, por exemplo, do Emirados Árabes, país extremamente rico e um país extremamente pobre também. E isso é um problema também. Estados Unidos vive um pouco disso, ali nas costas, é pura riqueza, mas vai ali para o meio. É detonado por alguns fazendeiros, são extremamente ricos, mas tem muita gente pobre também, sabe? Até mesmo nas costas, na costa leste, costa oeste, sabe? Então, o que eu julgo não é o que existe, o sistema que a gente está, ou sugerir um outro sistema. O que eu critico é a hipervalorização e o extremo disso, sabe? Eu acho que a maneira de taxar grandes fortunas ou filantropia é uma maneira de equilibrar essa balança. Assim, eu concordo com boa parte do que tu falou. Eu não concordo com tudo,
porque eu acho que taxação de grandes fortunas é uma coisa que é o ideal, mas eu acho utópico, sabe? No seguinte sentido, a gente está no Brasil, tem muitos milionários no Brasil, deve ter bilionários, sim, não está na lista da Forbes, mas deve ter, né? Na Forbes só tem 25. Mas assim, se você promete que o governo chega para pulando para a Xuxa, vamos dizer que a Xuxa é bilionária. E aí o governo chega para a Xuxa e fala, ó, Xuxa, tu vai ter que doar aí, porque a gente vai começar a taxar tuas fortunas. A Xuxa vai e sai do Brasil, sabe? Fala, não tô afim de pagar. E sai do país. Tipo, a Xuxa gera infinitos empregos no Brasil. E a partir do momento que o governo chega para a Xuxa e fala que vai taxar ela, e ela sai do país, ela fecha as empresas dela, muitas pessoas ficaram desempregadas e ninguém taxou a Xuxa, sabe? Falando da Xuxa, mas pode botar qualquer nome de empresário no nome dela, sabe? Eu acho que é um pouco utópico, porque no Brasil, falando do Brasil, o Brasil é não é um paraíso, tá ligado? Tipo, o Brasil não é o melhor país do mundo para se morar. Então, eu não acho que nenhum bilionário, nenhum milionário faça tanta questão de morar no Brasil assim, ao ponto de ter sua fortuna taxada. E a partir do momento que esse cara sai e fecha, ou essa pessoa sai e fecha uma empresa e fecha os negócios dela, os investimentos dela no Brasil, além do Brasil não ter conseguido taxar aquela pessoa, milhões de pessoas ficaram desempregadas, centenas de pessoas ficaram desempregadas por causa disso. Tipo, era o ideal que essa pessoa fosse taxada? Mas eu acho que é um pouco utópico, sabe? No sentido da pessoa falar, porra, não tô afim de pagar. E aí ela, pum, sai do país. E aí? O Brasil Mas, não é os Estados Unidos, não é uma Europa, tipo, sabe? mas assim, você acha que a pessoa, por exemplo, ela vai ser taxada, por exemplo? Você acha que ela não, por exemplo, se a pessoa for dona de uma indústria, por exemplo, você acha que ela não, ela doando o seu dinheiro, ela não vai conseguir ajudar outras pessoas a conseguir comprar o seu próprio produto e fazer a sua economia girar também? Assim, tipo, eu acho que. Porque tem muitas pessoas que fazem, tipo, questão de doação de doações sociais, assim, para não pagar imposto, por exemplo. Porque se a partir do momento que você tem X reais, você é envolvido em X movimentos sociais, você não precisa pagar imposto de renda, sabe? E aí, claro que a taxação de grandes fortunas é um imposto de renda elevado ao extremo. E eu acho que quem tem esse dinheiro olha assim e fala, depende, porque também não dá para mensurar o quanto seria, por exemplo, que o Jeff Bezos aqui pagaria. Por exemplo, Jeff Bezos com 177 bilhões de dólares. Não dá para mensurar, se ele tivesse uma taxação de grandes fortunas, quanto ele pagaria por mês, por ano, o que for. Mas é muito dinheiro, sabe? Eu não sei até que ponto esses bilionários são tão apegados ao dinheiro deles ao ponto de dar esse dinheiro para o governo. Eu acho que se fosse esse dinheiro fosse para algum movimento social, em vez, por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação. O governo chega para o Jeff Bezos e fala assim, ó, Jeff Bezos, ou tu doa aí R$ 1 bilhão por ano para algum movimento social aqui dentro dos Estados Unidos, ou senão tu vai ser multado em 2, 3, 4, 5 bilhões. Um exemplo hipotético. Aí beleza. Agora, a partir do momento que o Jeff Bezos tem que dar esse 1 bilhão para o governo e não para algum movimento social, qual a garantia que o Jeff Bezos vai ter que aquele dinheiro dele vai ser convertido para alguma coisa e não vai ser desviado, sabe, pelo governo dos Estados Uhum, Unidos? Eu acho que os concordo. bilionários pensam muito nisso, de dar dinheiro, não, prefiro dar meu dinheiro aqui no movimento social do que dar para o governo, do que dar para o Trump, do que dar para o Biden, do que dar para o Bolsonaro, para o Lula, para quem for, qualquer que seja o governo, o presidente do país, sabe? Eu acho que tem muito disso de questões políticas que envolvem a taxação de grandes fortunas. Por isso que É por isso também que, por exemplo, você comentou sobre isso. É interessante notar também na Espanha, porque a Espanha tem taxação de grandes fortunas. E, cara, se você pegar os jogadores de futebol da todo mundo deve Espanha, dinheiro. todo mundo deve um dinheiro absurdo. Cristiano Ronaldo até saiu de lá porque falou: ah, vamos para lá porque lá não tem que pagar imposto. E tem muito isso também, das pessoas que ganham muito dinheiro. E eu concordo plenamente também que eles deveriam oferecer uma segunda via. Não é o governo simplesmente, ó, vou pegar o seu coisa aqui, porque realmente, para você confiar num governo e o seu dinheiro, você confiar para o governo é um pouco de absurdo também. Mas se você
faz essa proposta, ó, doa aqui para uma ONG, ou doa para isso aqui, ou se você tiver uma instituição própria sua, onde você mesmo pode gerir o seu próprio dinheiro, ok, beleza. Porque, por exemplo, o Bill Gates, ele tem a sua própria instituição de caridade. Ele criou. E às vezes essa instituição de caridade começa a ficar rentável porque ela acaba chamando a sociedade. Porque acredito que as doações elas não precisam ser de grandes caras ou pessoas com muita fortuna. Pode ser da sociedade, já é algo mínimo. Se eu doar R$ 50, tá ótimo, sabe? Se eu doar todo mês R$ 50, tá ótimo, sabe? Então, por exemplo, essas instituições criadas pelos bilionários, eles podem chamar a sociedade a doar e ele mesmo não precisa acabar doando o seu dinheiro com tanta força, sabe? Então, por exemplo, eu acho que é interessante sugerirem, então vamos supor aqui no Brasil, uma pessoa muito rica aqui no Brasil, que é a Luísa, Magazine Luiza. Então, o Brasil chega na Luísa, ó, Luísa, o bagulho é o seguinte, A dona da ou Crefisa você também, patrocina o tal de Palmeiras aí. Ô, Leila Pereira, Luísa, ó, seguinte, vocês precisam fazer, vocês precisam doar o seu dinheiro, doar essa quantia de dinheiro aqui, porque é isso que vocês faturam, um negócio todo estudado, né? Pessoas, analistas, economistas envolvidos na situação, não é para ser um negócio arbitrário e despadronizado. Então eles chegam, ó, você precisa doar isso aqui, senão você vai ser multada fiscalmente por isso, isso e isso, e é isso. Aí, provavelmente, por exemplo, você falou da questão da pessoa sair, eu acho muito difícil a dona do Magazine Luiza vazar do Brasil. Ela vai ser obrigada a fazer isso. Então eu vou ter que doar aqui R$ 1 bilhão. Acho que ela não ganha tudo isso, não, né? Acho que eu sou obrigada. Eu vou doar aqui R$ 200 milhões para o MBL. Não, mas Agora, assim, realmente, pronto, tipo, é a doação, movimento social. São casos, eu acho, casos muito específicos em que isso daria certo. Sim. No sentido da pessoa ter uma raiz muito forte. Tipo, a Magazine Luiza só tem no Brasil, até onde eu sei. Então, assim, se ela fechar a Magazine Luiza no Brasil, vai abrir onde? A não ser que ela abra outro negócio em outro país e começar do zero de novo. Mas, tipo, eu acho que daria mais errado, porque teriam mais pessoas com motivos de sair do que pessoas com motivos para ficar, sabe? Mas é aquela. Nunca É tentaram. um No tema Brasil, grande, nunca né? tentaram, né? É um tema grande, mas existe um caminho que pode ser seguido. Pelo menos, por mais que a gente discorde nessa questão, a gente concorda que bilionários são pessoas que carregam uma quantia exorbitante de dinheiro e que o fato deles não doarem, ou o fato deles terem muito, é um pouco de absurdo, porque a gente vive num mundo completamente desbalanceado, sabe? Eu acho que a gente concorda com isso. Só que é preciso também, na minha opinião, aí já, que é preciso que essa balança não seja tão desequilibrada, sabe? Uma coisa que isso vai só criando cada vez mais confusão, até mesmo para eles. Então, cara, imagine se, aqui já supondo uma loucura aqui, imagine se a gente entra num caminho sem volta de uma revolução comunista, sabe? Imagine, aí esses caras vão perder tudo, sabe? E isso só O pode drama ser do Jeff Bezos, fomentado. perdeu tudo, morando de aluguel. Aí, não, porque aluguel não pode, porque ele vai estar no comunismo, ele vai ter a Pois casinha é. dele. Vai ter a casinha dele. Ou se não vou A casinha matar do ele. governo, a casinha do governo que ele mora. A do dele não, Exato. a casinha do governo. Exato. E, cara, porque assim, o que se cria a revolta é justamente o extremo. Então, por exemplo, a gente viu recentemente, se você acompanha futebol, você viu recentemente a Alemanha tentando cada vez mais entrar a parte dessa questão LGBT, que a gente está vivendo o mês do orgulho, né? A gente ainda está em junho, o mês do orgulho LGBT, e na Alemanha as pessoas já têm uma consciência muito maior. E por que essas pessoas têm uma consciência muito grande dessa questão LGBT, de minorias? Porque eles simplesmente mataram minorias antigamente. Ou seja, é algo totalmente extremo, que isso foi gerando não só a empatia, mas com certeza foi criando uma oposição muito forte na Alemanha. Eu fiquei pensando nisso também nessas últimas eleições, porque a gente sempre pensa que o berço do conservadorismo brasileiro lá na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e a gente viu Manuela Dávila
que é do Partido Comunista do Brasil, quase ganhando as eleições para a prefeitura de Porto Alegre. E isso é interessante, porque quanto mais extremo você é, quanto maior vai ser a sua oposição. Por que existe o comunismo, a ameaça comunista? É porque o mundo entrou numa ala totalmente capitalista exagerada, sabe? Então, se as pessoas querem manter o próprio poder, eles têm que ceder um pouco, porque senão a volta pode ser ainda pior. Então, eu acho que é interessante a gente pensar por esse lado. Eu, se fosse bilionário, mano, a gente precisa de pessoas como eu sendo bilionários. Então, eu dou aqui a dica para quem quiser doar aqui. Me deixe bilionário que eu dou uma solução no mundo, cara. Quando fala pouco ficar bilionário, a gente vai doar tudo para as pessoas. Véio. Tudo não, porque a gente também quer comprar nossa mansão Quero morar em Beverly Hills. Quero morar em Beverly Hills. Beverly Hills, exatamente. As Kardashians estão na lista da Forbes. Deixa eu ver aqui. Elas são bilionárias. Cadê? Não. Ela estava na lista da Forbes do ano passado, 2020. Ó. 61 pessoas que apareceram na lista de 2020 foram excluídas da nova edição, o menor número em uma década. Entre as saídas mais notáveis estão a de Kylie Jenner, integrante da família Kardashian e empreendedora no setor de beleza. E o cara é governador de um estado e estava na lista da Forbes. Porra! Será que o cara é um amoedo dos Estados Unidos, é ele? Talvez, né? Bom, vamos lá, acho que já deu quase 1 hora de podcast. O assunto rendeu. E ainda dava para discutir muita coisa desse assunto, sabe? Se a gente fosse espalhando, assim, ampliando o conteúdo. Mas porque é um tema incrivelmente social e que dá para ser discutido bastante, tem várias ideias e tudo mais. Pois a gente tocou em comunismo, tocou em taxação de capitalismo. Capitalismo. E se você tem uma ideia diferente da nossa ou tem uma outra visão, deixe nos comentários. Se você está ouvindo até aqui, muito obrigado. Pois é. Estamos chegando aqui no final do Falar Pouco Podcast, mais uma edição deliciosa aqui para você se deleitar nessa sua sexta, sábado ou domingo, não importa quando será postado, ou quando você estiver ouvindo no futuro. Imagina se a pessoa estiver ouvindo em 2025 o Falar Pouco Podcast, porque a gente ficou muito famoso, bilionários. Bilionário, então pronto, estão cobrando que a gente faça doação. Isso aí A gente casou com o Jeff Bezos. Cadê? Faça a doação aí que vocês prometeram no podcast lá em 2021. Você Exatamente. não lembra, amigo? Não lembro. Vão cobrar a gente, assim. Você falou que ia acabar com a fome do mundo. Delírios comunistas. Falar pouco comunista. É isso. E valeu. Valeu, muito obrigado. Forte.